Hoje estamos com o arquiteto Christian Pereira aqui na Favelo Luz. Obrigado, Cris, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, amigo. A gente vai conhecer agora a trajetória dele, o que trouxe aí, o que levou também para a área de arquitetura. Sim. E a gente vai falar um pouco sobre decoração. Perfeito. Eu sou mineiro, tenho 34 anos, morei por lá um bom período da minha vida e acabei saindo do estado de Minas Gerais para vir para São Paulo para poder estudar arquitetura. Morei por aqui 7, 8 anos. Logo no início? Logo no início. Legal. Então eu fiz faculdade aqui no interior de São Paulo, me formei aqui no estado. E aí, de uma maneira muito inesperada, eu voltei para minha cidade natal. Não era o que eu queria, fui para poder passar uns dias. Mas eu cheguei, logo que eu cheguei, a minha vida ela sempre foi pautada de coisas muito instantâneas, muito rápidas. Então eu cheguei, eu fui para passar 30 dias na minha cidade. E nesse período eu peguei um primeiro projeto, postei na internet, uma arquiteta estava lá na Europa, entrou em contato com pessoas que me conheciam e falou: o que é esse menino? O trabalho dele parece muito comigo. Mas você tinha quantos anos nessa época? Tinha 23, 24 anos. Quem é esse menino? O trabalho dele é muito bom, parece muito com o meu. Eu preciso de uma reunião com ele. Então, ela voltou, ela estava de férias de casamento, de Lua de mel. Lua de mel. E aí, ela voltou direto e falou: Christian, eu vim aqui conversar com você que eu preciso abrir um escritório novo, mas eu não te quero como funcionário, eu te quero como sócio. Então, a partir desse primeiro dia, nunca faltaram projetos. Então, a gente montou esse primeiro escritório, chamado Escritório Estúdio 3. Nós éramos 3 arquitetos. Deu certo até quando deu. E aí, eu senti que eu precisava criar asa, que eu precisava expandir meus negócios. Então, hoje já estou no meu 3º escritório. Mas desde o primeiro dia que eu falei, vou trabalhar com arquitetura, sempre foi muito fluido. Tudo aconteceu de uma maneira muito espontânea. Mas o que você acha que te levou para a área de arquitetura? Teve alguma coisa, algum período na infância? Não teve nada. Eu sou péssimo em desenho. Nunca gostei de desenhar. A minha família queria muito que eu fizesse odontologia. Inclusive a minha irmã fez. É a profissão de um tio meu também. A minha família tem muita coisa ali voltada para a área da saúde. Eu acho que era o que eles apostavam em mim, mas nunca teve nada a ver comigo. Então me vi fazendo alguns vestibulares de algumas coisas. Eu iria fazer engenharia civil, e aí do nada, tudo na minha vida acontece por acaso. Eu ia estudar em Belo Horizonte, estava matriculada, aí eu saí de lá e vim para cá para o interior de São Paulo para poder ir na formatura de uma tia minha. Entrei dentro da faculdade, vi o curso, gostei da faculdade, falei: vou morar aqui. Que legal. 15 dias depois eu já estava morando aqui. Nem em Belo Horizonte eu fui estudar, nem passei por lá, então eu já vim direto. Então, tudo foi muito instantâneo. Inclusive, na faculdade de arquitetura, quando eu comecei a estudar, eu detestei. Nos 4 primeiros meses, eu ligava para minha mãe todos os dias: não vou ficar aqui. Porque os primeiros períodos de faculdade, pelo menos a minha, era muito desenho, era colorir, e eram uns desenhos muito, muito bobo. E, ao mesmo tempo, para mim, era muito complexo, porque eu não sei desenhar. Não sei mesmo. Uhum. Então, a minha mãe que conversava muito comigo: meu filho, termina pelo menos o ano, porque aí dá para ver se vai aprofundar mais alguma coisa. E aí eu me vi num cenário que eu precisava. Eu sempre fui muito bom. Eu nunca tive problema em escola para poder estudar com nota, porque eu sempre fui muito dedicado a tudo que eu me propunha. Então tava me fazendo muito mal estar ali naquela turma com todo mundo incrível, excelente. Eu era péssimo. Eu pensei: eu preciso achar uma maneira, eu preciso encontrar uma forma de conseguir me destacar no meio desse pessoal. O que era? Na época, a gente ainda estava no início dessas ferramentas de projeto, né? Então, eu falei: vou precisar aprender isso. Aí eu aprendi a usar o SketchUp, então eu fazia tudo que eu precisava no SketchUp, imprimia, colocava um papel vegetal em cima e ali eu conseguia tirar, e ali começou a dar tudo certo para mim. Isso você já tinha finalizado a época da faculdade? Não, isso durante a faculdade, tá? No primeiro semestre da faculdade. Tá, logo no início. Os desenhos eram assim: eu tinha que desenhar essa xícara em perspectiva. Eu não sei. Eu desenhava a xícara, aprendi a modelar no SketchUp, desenhava no SketchUp, colocava o papel vegetal em cima.
E quando eu comecei a fazer isso, tudo começou a dar muito certo, porque o nível do que eu estava entregando era muito bom. Só que os meus amigos não sabiam que eu fazia isso, né? Que eu modelava primeiro e fazia essa cópia. Então, isso começou a dar muito certo para mim. Então, quando chegou no final do ano, do período da faculdade, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida, porque eu já comecei a trabalhar mais com projeto. E dentro disso, a minha vida financeira, ela já começou a mudar muito durante a faculdade. Porque como eu era muito dedicado, logo no segundo ano de faculdade, eu falei, não, fazer só arquitetura para mim tá fácil demais. Eu quero... Quer empreender? Não, eu quero deixar o negócio eu quero complicar um pouquinho mais. O que eu fiz? Entrei na faculdade de engenharia civil. Então eu fazia 2 faculdades. Engenharia civil era integral, era manhã e tarde. Arquitetura era à noite. No meio disso eu achei um estágio. Então eu tinha que conciliar estágio e tinha minha vida fora disso. Então eu tinha trabalho de faculdade, tinha prova, tinha tudo. E no meio disso tudo, como eu gostava disso, eu pensei, eu tô morando fora. Meus pais, graças a Deus, sempre tiveram uma condição financeira tranquila, tava tranquilo para eles, mas tinha algumas coisas que eram supérfluo e eu sempre gostei de coisa boa. E na minha cabeça não era obrigação deles bancarem isso, né? O que eu fiz? Comecei a pegar os trabalhos de todo mundo para poder fazer, porque eu fazia rápido demais. Trabalho do pessoal da turma. Então, às vezes tinha matérias lá que eu entregava o meu projeto e mais 15 projetos. Nossa. De todo mundo. E todo mundo pagava por isso. Então, desde do período da faculdade, do segundo ano de faculdade, eu já tive a minha independência financeira. Eu não precisei mais dos meus pais. Então, já era uma coisa muito fluida e muito tranquila para mim. Acabou que eu não concluí engenharia civil. Eu estudei engenharia civil até o momento que eu vi que eu já tinha absorvido tudo que eu queria, porque foi aquela época que a engenharia civil começou a ficar estagnada, era engenheiro para todo lado, e eu realmente não gostava. Eu via que a parte artística, para mim, a parte mais fluida da arquitetura tinha mais a ver comigo. E eu sabia que financeiramente também não ia modificar muito em relação ao que eu poderia ganhar com a arquitetura. Então, eu falo que o meu diferencial diante dos outros profissionais, talvez, é que tudo que eu coloco num projeto, eu já sei como vai ser a execução daquilo. Eu não assino pelo projeto de engenharia daquilo, mas eu consigo conduzir qualquer engenheiro para poder fazer da forma que eu quero, que eu tenho propriedade. Então, desde do final do primeiro ano de faculdade, eu já sabia que eu faria isso o resto da vida, porque foi muito... Tudo foi muito fluido para mim a vida inteira. Tudo aconteceu de uma maneira muito instantânea. Que legal. E Capelinha, como que foi quando você começou a fazer o atendimento dos clientes na região? Capelinha foi um estouro. Foi um estouro porque essa primeira sócia minha, ela era filha de pessoas muito influentes lá na cidade, né? Então o pai dela já tinha sido prefeito no município lá do lado, os tios dela já tinham sido prefeitos e pessoas do cenário da cidade importantes lá também, então ela era extremamente bem relacionada. E ela morava em Belo Horizonte, então ela vinha esporadicamente para Capelinha. Eu era muito introspectivo, eu tinha problema com fala, só que depois que eu finalizei o curso de arquitetura, eu comecei a ver que eu precisava encontrar uma maneira de vender o meu produto, porque um projeto de arquitetura é uma venda, eu tenho que te convencer que aquilo é a melhor opção para você. Exato. Então eu senti que no início, até a forma que eu me portava pro meu cliente, eu tinha uma sócia, mas a cabeça das pessoas ficavam que eu era tipo um funcionário. Eu falei, eu não quero isso pra mim, eu quero conta de postura. E de postura, eu não sabia projetar a minha ideia ou as coisas que eu queria. Então eu falei, eu vou ter que mudar isso. Então, eu comecei a tomar mais frente das coisas, por ela ser extremamente bem relacionada e pela escassez que a gente tinha na cidade, o escritório começou a ter uma visibilidade muito grande. Muito, muito, muito grande. E você opera lá até hoje? Até hoje. E a cidade em si é uma cidade que ela é fora do padrão, assim, das cidades que estão ali no... Do contexto da região. Isso. Lá rola muita grana, lá tem muito café, tem muita gente com muita grana mesmo, e é uma cidade que sempre gostou
do que é bom, sabe? Sempre gostou de exclusividade, sempre gostou de morar bem, de viver bem, de vestir bem, de comer bem. Então isso facilitou muito o processo. Porque por mais que é uma cidade extremamente pequena, no Vale de Jequitinhonha, longe de tudo e todo mundo, eu faço coisas e faço residências, casas lá, que não deixam nada a desejar de nenhuma casa daqui de Alphaville, por exemplo. Agora, eu imagino que a prestação de serviço deve ser um pouco difícil. Depende. Eu falo que por lá ser escassos, bons profissionais que tem lá são muito bons. Legal. E quando hoje, no nível de projeto que a gente faz, acaba que a gente atrai clientes que já vão buscando coisas específicas. Então, hoje o meu cliente ele já sabe que eu sou um arquiteto mais voltado para o alto padrão. E o público do alto padrão não quer a mão de obra barata porque sabe que não vai conseguir entregar a melhor execução de tudo. Então acaba que já vai linkando para esses profissionais, a gente acaba não tendo tanto problema assim. É uma cidade distante, mas querendo ou não, com tecnologia e a gente consegue ter acesso a tudo. Então eu consigo trazer tudo que eu precisava para a cidade, mas ao mesmo tempo também, de uma forma muito tranquila, eu conseguia ter todos esses materiais, tudo que eu precisava lá dentro. Porque a cidade, como ela tem um poder aquisitivo bom, muito grande, acaba que já tem toda essa infraestrutura, toda essa base que eu precisava para poder trabalhar, nunca foi um empecilho para mim, não. E, bom, eu imagino que por ser uma cidade menor, isso teve um impacto também para que você fosse mais conhecido. Com certeza. Mas como que foi esse período, né, de divulgação da sua empresa para esses novos clientes? Quanto tempo você acha que levou essa virada de chave entre você iniciar e você falar, olha, eu me estabeleci, tenho um escritório de arquitetura que está atendendo grande parte da cidade? O tempo que eu acho que tudo deu para eu poder sentir isso mesmo, eu fiquei nessa primeira sociedade, até a gente abrir o escritório demorou um pouco, porque questão de obra e estruturação, e eu decidi realmente se eu ia ficar em Capelinha ou não. A gente deve ter trabalhado em casa de home office uns 8 meses. Depois que o escritório abriu, a gente ficou junto 1 ano, exato 1 ano. Então, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Mas nesse 1 ano já foi suficiente para eu saber. Com quantos anos? Ali eu tava com 25. E ali eu já sabia que eu já poderia seguir sozinho. Por quê? Porque como a minha sócia ela era muito boa, mas ela era de Belo Horizonte. Então eu comecei a sentir que as pessoas não estavam procurando o meu escritório só por conta da influência dela. Porque querendo ou não, quem visitava a obra era eu. Quem tinha contato com o fornecedor era eu. Então, por mais que ela tinha esse contato com o cliente, tinha acesso a muitas coisas, quem era ali da cidade, acabava que o acesso era eu. Então, isso já tornou as coisas um pouco mais tranquilas e um pouco mais práticas para mim no processo. Legal. E como foi o processo de homologação para você dos fornecedores da região? O relacionamento, conhecimento de solução, de produto? Eu acho que até hoje, sabe? Eu acho que a gente ainda tem uma certa resistência? Não, eu acho que a gente tem dificuldade de encontrar talvez o fornecedor que te dê esse respaldo. Eu tenho bons fornecedores, mas às vezes eu sinto dificuldade de saber até que ponto eu posso lidar com eles, porque a sensação que eu tenho é que na maioria das vezes eu tô pisando em ovos, sabe? Às vezes eu posso muito, às vezes eu não posso. Então eu falo que não existe ninguém insubstituível. Nada é insubstituível. Sim. Se você não prestar um serviço para mim, eu te troco e coloco outro, mas tem que ser tão bom quanto, tem que ser melhor. Então, eu já tive fornecedores lá que começaram no início e não estão mais comigo. Já tiveram pessoas hoje que acabaram de entrar no mercado. Então, não tem nada específico, uma coisa muito nichada. E a diferença de trabalhar em Capelinha e trabalhar em São Paulo? É completamente diferente. Completamente diferente. O atendimento no interior, pelo fluxo da cidade, pelo ritmo das pessoas,
Lá eles têm essa necessidade de estar aqui sentado comigo, conversando comigo, de eu ir na obra todos os dias, e ter uma dúvida, vai no escritório e tira. Aqui em São Paulo ninguém tem tempo pra isso. Ninguém tem tempo né? pra nada. No máximo manda uma mensagem, Christian, eu tô com dúvida nisso, tal dia pode passar na obra, resolve pra mim, tá tudo certo. Lá em Capelinha eles vão no meu escritório pra ver o anteprojeto, depois pra poder ver a maquete eletrônica, depois pra poder ver como é que ficou o detalhamento, pra modificar de novo, pra escolher. É uma sequência. Então acaba fazendo disso o trabalho um pouco mais lento, mas acho que facilita muito, porque acho que o projeto ele fica mais fiel à identidade do cliente, porque ele consegue pontuar tudo que ele quer e fica mais minucioso, sabe? Acho que fica mais a cara do cliente. Mas aqui em São Paulo me dá essa liberdade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque o meu cliente me dá muito essa liberdade também. Não tem tanta pressão aqui. E acho que a diferença maior é essa. Essa mudança para São Paulo, eu imagino que na época te gerou um frio na barriga também. Foi. Porque é um lugar novo, escritório novo, talvez não tivesse clientes ainda aqui. Na verdade, a vontade de vir para São Paulo, ela já vinha de muito tempo, mas eu não tinha essa coragem para poder sair de lá e fazer essa transição. Mas o que virou a chavinha na minha cabeça foi o dia que eu fui num salão de beleza lá, é um salão muito bonito que a gente fez. E aí eu cheguei lá e tinha uma cliente minha sentada no lavatório e tinha menos de um ano que eu tinha feito uma casa gigantesca pra ela. E aí ela saiu do nada, eu tava lá na recepção conversando com a dona do salão, ela tava lá sentada, ela levantou e olhou pra mim e falou assim, Christian, eu preciso que você faça um projeto pra mim. Eu falei, do quê? Minha casa. Eu falei, mas eu já não fiz essa casa agora? Ela falou assim, você vai fazer uma casa nova pra mim. Não sei quando eu começo a construir, mas Capelinha é pequena demais pra você e eu sei que você vai embora daqui. E aí isso ficou na minha cabeça, Isso sabe? é um reconhecimento muito legal. E aí isso realmente passou a fazer parte do que era a minha projeção pro futuro. Mas eu nunca colocava em prática. Mas como tudo na minha vida é muito assim... Tava sendo empurrado para esse caminho. Então foi uma coisa que aconteceu muito, uma viradinha assim mesmo. Eu saí pra fazer uma viagem para um Réveillon e desse Réveillon eu já mudei direto para São Paulo. Foi assim, muito rápido. Pelo que você tem falado, né, e eu já te conheço já há bastante tempo, você me parece ter um perfil de empreendedor desde do início, né? Talvez antes da faculdade você já tinha essa ambição em desenvolver e tocar seu próprio negócio. Sim. E pensando nisso, como que você conduz hoje o seu escritório? Tanto na questão de marketing, parte comercial, os atendimentos do cliente, como que você consegue a captação desses clientes? Ainda mais em São Paulo, que você chegou, mas como que você conseguiu encontrar esses clientes aqui? Aqui em São Paulo, tudo aconteceu também de uma maneira muito orgânica. Muito, muito, muito orgânica. Se você for olhar minhas redes sociais, eu não sou mais assíduo ali com essa questão de divulgação de projeto, nem de marketing, nem nada assim nesse sentido. Mas eu cheguei realmente em São Paulo, eu cheguei com muito medo, com várias ressalvas, porque aqui em São Paulo era mais um arquiteto. E para mim, a minha maior dificuldade aqui em São Paulo era fazer as pessoas entenderem que eu não estava começando a minha carreira agora. Eu já vinha de 12 anos de carreira e que eu estava chegando em São Paulo agora, então eu já tinha uma bagagem. Mas ao mesmo tempo eu sentia que o meu público daqui de São Paulo tinha que ter coisas mais palpáveis para poder saber que eu realmente tinha condições de lidar com aquele valor que eles estavam investindo num projeto meu. Então, logo que eu cheguei, na verdade, desde do meu primeiro projeto aqui em São Paulo, eu já tive contato com vocês, então já foi uma parceria bem legal. Mas eu cheguei e tiveram alguns poucos clientes, assim, que me deram oportunidade, mas o divisor de águas mesmo, que fez com que desse muito certo, foi porque logo que eu cheguei, eu e meu marido, a gente abriu uma clínica aqui em São Paulo, uma clínica bem legal. E aí as pessoas começaram a ver o meu trabalho executado ali pronto, então isso passou mais credibilidade, porque até então eu era só mais um, ninguém sabia o que eu fazia, querendo ou não, em terra de internet, eu vou lá no meu Instagram e posto coisa que às vezes nem é minha,
Então fica uma coisa mais intangível, né? Então, a partir do momento que eu fiz isso, aí eu comecei a ter propriedade. Eu comecei a trabalhar essas obras minhas que já estavam prontas. E aí foi no orgânico mesmo. Pessoa falando com pessoas e indicando. E aí, a partir disso, aí eu consegui juntar e fazer um material legal. E aí o pessoal a equipe de comercial, a equipe do escritório, eles vão conduzindo isso da maneira mais tranquila. Mas o escritório hoje, não é porque a gente está em São Paulo que a gente está fazendo coisas novas e diferentes. Meu escritório, ele é um escritório que a gente sempre atendeu o Brasil e mundo. Então a gente tem obra hoje já finalizada na Argentina, tem obra nos Estados Unidos, tem obra na Inglaterra, tem obra aqui no Rio de Janeiro, tem no sul do Brasil, tem em São Paulo, tem Minas Gerais. Então a gente sempre teve esse trabalho remoto, sabe? Mas para mim a maior dificuldade quando eu fiz essa transição foi porque o meu público lá de Capelinha achou que eu tinha vindo morar em São Paulo. Então ninguém queria contratar. Até então ninguém contrataria, porque eu não daria essa assistência, essa coisa toda, porque lá o pessoal ele tem essa necessidade do contato. Eu cheguei em São Paulo, ninguém me conhecia, então isso deu uma virada na minha cabeça, mas aos poucos eu fui voltando e as pessoas elas foram entendendo que sim, eu estava morando em São Paulo, mas que meu escritório lá continuava da mesma maneira, e o público daqui de São Paulo a mesma coisa, e vendo trabalhos materializados, eu acho que só potencializou ainda mais o negócio. E a diferença do perfil do cliente de São Paulo para o cliente de Capelinha? Você vê diferença de perfil? Não. De atendimento ou é o mesmo cliente? Eu vejo diferença na conduta do cliente. A forma que acontece. Isso. A forma que acontece. E a questão de exigência? Agora, o nível de exigência, como eu te falei lá no início da conversa, o pessoal lá de Capelinha, eles têm muito acesso a muitas coisas. São pessoas que viajam o mundo inteiro, que conhecem muitas coisas. Então, reconhecer e saber o que é bom e como faz, tanto o meu cliente de lá quanto o cliente daqui, eu acho que o nível de exigência é o mesmo. Então, o nível de automação que eu faço aqui é o nível de automação que eu faço lá. Legal. O nível de acabamento e os produtos, as peças de marmoraria, de marcenaria ou de revestimento, que seja o mesmo que eu já uso lá. Então, não tem muita essa diferença, não. Obviamente, aqui a gente tem uma escala muito maior de possibilidades e até de valores de investimento, isso não dá para negar. Mas quando você começa a falar de arquitetura de alto padrão, a exigência ela vai ser mesmo em qualquer lugar que você for, porque todo mundo quer perfeição, ninguém quer o mais ou menos. Então a régua sempre vai estar lá em cima. Então hoje eu não vejo muito essa diferença, não. Eu vejo muito mais diferença na condução do projeto, diante do perfil e das limitações que cada um dos públicos tem. E hoje você está conduzindo quantas obras simultâneas? Não sei te falar. Aqui em São Paulo, a gente deve estar com de umas 8, 10 obras, fora os projetos que a gente já tem, que a gente está em desenvolvimento, que ainda não entrou em obra, mas lá em Minas Gerais deve ter umas 35, 40 obras fácil. Porque a diferença maior que eu vejo é que aqui em São Paulo, por exemplo, nunca apareceu para eu fazer tipo um quarto de bebê. Nunca apareceu, Christian, vem aqui e faz a minha sala. São sempre projetos completos, né? Um apartamento inteiro, uma clínica inteira, projetos maiores. E lá em Capelinha a gente tem muita quantidade. Então... Uma coisa que eu imagino que deve mudar é a questão de prazo. Sim. Muito. Eu acho que o prazo em Capelinha é um e São Paulo é outro. Em São Paulo as pessoas sabem que tudo demora um tempo, que todo mundo tem seu tempo. Só que a gente entra num conflito, porque ao mesmo tempo que todo mundo sabe aqui em São Paulo que as coisas elas demoram, que tudo tem seu tempo, ninguém tem quando a gente vai trabalhar com projeto comercial, os valores dos aluguéis comerciais são gigantescos, né? Então, a gente está fazendo uma clínica agora mesmo que o valor do aluguel da clínica é R$80 mil no mês. Então, um mês que atrasa são menos prejuízo. R$80 mil. Enquanto um aluguel do mesmo espaço desse lá no interior, na cidade que eu moro, não passaria de R$5 mil. Então, a diferença tá nisso. E o principal problema do interior é que todo mundo conhece todo mundo.
Então todo mundo fala assim, dá um jeitinho, me ajuda, você me conhece, eu conheço da vida inteira, mas eu conheço a cidade inteira, então fica difícil lidar com isso. Mas a demanda aumentou, mas a gente tá conseguindo lidar bem. Tem equipe lá que ajuda, tem o pessoal que trabalha com a gente, então... E me fala uma coisa, problemas em obra. Sempre tem. O que aconteceu em alguma das obras que você trabalhou e que te marcou? Isso eu falo tanto na parte de execução, quanto na parte de planejamento ou até acordo. O que você tem para compartilhar em relação a esse tipo de experiência? Eu acho que o problema, ele tá ali, ele vai acontecer, mas a forma que diferencia tudo é como você conduz aquilo. Eu tenho uma maneira muito didática de lidar com tudo. Então, quando as coisas acontecem, 90% das vezes que isso acontece, não acontece por ser algo que a gente não havia previsto. Acontece por falha na execução, acontece por indisponibilidade de um material, ou de algum serviço, ou de alguma coisa nesse sentido. E quando acontece, eu falo que todo dia a gente erra. Eu erro sempre. Eu não sou perfeito, da mesma forma que eu acredito que ninguém é perfeito. Mas a forma com que você conduz isso, eu acho que é o que te diferencia das outras pessoas. Eu errei, mas eu posso consertar. Eu posso estar aqui com você e a gente vai achar um jeito de resolver o problema. Então, nunca, para ser bem honesto, dentro do meu escritório, com as coisas que a gente faz, eu nunca tive um problema que fosse sem solução e que isso me trouxesse um prejuízo ou alguma coisa assim. Sim, mas já chegou a demitir algum cliente? Vários. Vários. Não, na verdade, não que eu demiti vários clientes. Aconteceram alguns casos, a gente fazer o projeto, a gente entregar o projeto, a gente ter algumas divergências. E eu tenho alguns problemas, às vezes, de alguns clientes que às vezes eles acham que entendem mais que a gente, ou às vezes não querem seguir o projeto. E aí faz disso... A gente chega no final do projeto, o projeto ele não é um projeto autoral, acaba sendo o projeto dele que ele fez. Então, quando começa a acontecer esse cenário, eu deixo ele um pouco mais de lado, óbvio. Se precisa de mim, eu volto, converse, a gente tenta ajudar, mas a gente vai perdendo o tesão, a graça, e aí eu vou deixando um pouquinho mais de lado. Agora, eu não tive casos de falar com o cliente, não te atendo mais, não quero mais. Já tive casos de clientes que ficaram putos comigo e depois voltaram e falaram assim, nossa, Christian, desculpa, vem cá, eu preciso fazer um projeto. A gente teve esse problema, mas esse é o melhor pra mim, na minha opinião. Então vamos voltar, vamos fazer de novo. É aí que eu tenho, olha, vamos voltar, mas pra poder trabalhar é assim, 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 tá tudo bem? Estamos de acordo? E aí resolveu e passou. Mas... esse tipo de cliente para falar não quero mais, eu tive uma questão agora, numa última obra que a gente tinha, mas era uma obra com uma sociedade, eram vários sócios, e aí aconteceu uma coisa específica com um desses sócios, e não foi comigo, era entre eles lá dentro da empresa, que na conduta dele com o que aconteceu no meio, eu senti que eu não devia mais satisfação e nem relacionamento com ele, porque eu acho que o que aconteceu ali daquela situação não me caberia e vai completamente contra tudo que eu penso, sabe? E do que eu tenho de valores e da minha vida e das coisas que eu acredito que são legais. Você pode compartilhar o que aconteceu? Como que eu vou falar? Pode falar de forma superficial, não precisa se aprofundar tanto no tema. Basicamente o que aconteceu foi um desses sócios, ele tentar ter uma vantagem em cima dos outros, sem que esses outros soubessem. Basicamente foi isso. Em alguns acordos. Isso, eu acho que tudo na vida, se for combinado, tá tudo bem. Agora, se eu faço alguma coisa e eu omito isso de uma pessoa, é porque ela já sabe que o que ela tá fazendo não é legal. Justo. Porque se não é um segredo pra ninguém, tá tudo bem, então não vai me trazer problema nenhum. Então pra que eu vou esconder?
E ficou uma situação muito chata, porque eu sabia dessas situações todas, e eu criei... A minha vantagem com meus clientes é que eu crio laços com eles, sabe? 90% dos meus clientes, quando a gente finaliza a obra deles, me chamam para eu ir na casa deles ou para eu poder... Eu amo cozinhar, né? Então eu faço um jantar lá, ou a gente bebe alguma coisa, faz alguma coisa e viram amigos realmente, né? Que vão para minha casa, que a gente convive, que a gente toma um vinho. Então eu comecei a me ver numa situação de que eu não estava sendo coerente, honesto, tanto com o meu cliente quanto com os amigos que eu fiz para poder trazer para minha vida pessoal. Então, realmente são valores que eu não tenho, são condutas que eu não pratico na minha vida, e eu tenho muito isso comigo. Se eu não estou de acordo com aquilo que eu não acho legal e que eu vejo que não dá para eu poder digerir, eu tiro da minha vida e tá tudo bem. A gente está entregando a obra está finalizando, eles vão ter uma clínica incrível, um espaço sensacional, mas eu tenho a paz de dizer e saber que eu não compactuei com nada disso que vem acontecendo e segue a vida. E é difícil sair ileso dessas situações. Porque, na verdade, a minha maior preocupação era: se a gente não resolve isso agora, lá na frente, se caso isso venha à tona, o que o outro sócio vai pensar? Nossa, ele foi conivente com isso? Até que ponto eu era ou não era conivente com esse tipo de situação? Entendi. Mas dentro do escritório tiveram várias situações. Eu tive clientes que sentados na minha mesa ia construir uma casa incrível, começaram a brigar aqui na minha frente. Quando foi uma semana depois, eu descobri que eles ligaram, falaram que não tinha mais projeto, que não ia ter mais construção, porque tinham terminado o relacionamento. Então, são situações que sempre meio embaraçosas que acontecem, mas a gente vai tentando lidar e vai passando. Você acaba tendo uma relação com essas pessoas. Eu viro psicólogo, né? Porque eu falo que a minha profissão, ela é uma profissão que ela é muito delicada, porque a gente lida com duas coisas que são essenciais na vida de qualquer pessoa, que é sonho e dinheiro. Se eu não conduzir muito bem o seu projeto, eu vou destruir seu sonho. E é isso que te motiva todos os dias. E se eu mexer no seu bolso e quebrar seu bolso e não te entregar aquilo que você espera, eu matei. Eu não tenho seu sonho, nem seu dinheiro. Qual que foi o meu papel na sua vida? Te destruir. Então, é muito complicado. Eu tenho trabalhado, né, durante um período grande com muitos arquitetos. E mesmo o sistema de atendimento vindo através do profissional ou através do fornecedor, no caso, a gente também, eu entendo que a gente trabalha com esse fator emocional, né? E aí a gente precisa encontrar um equilíbrio entre razão e emoção. Sim. O pessoal tem o dinheiro e tem o desejo, e aí ou às vezes tem o desejo e não tem o dinheiro, aí você tem que ajudar a ver, peneirar aquilo ali para ver qual que seria essa melhor relação, né? Isso, conseguir chegar no melhor equilíbrio. Uma coisa que eu gosto, que eu vejo em você já há muito tempo, você consegue apresentar o valor do seu serviço. Sim. E eu sei que você não coloca isso na mesa. Não. A pessoa vem e você fala, olha, isso aqui é meu preço. Ah, Cris, mas o vizinho ali tá fazendo mais barato. Você fala assim, pode fazer com ele que eu não tô disponível no momento. Isso você acha que valorizou? Com certeza. Eu tenho muita paciência para poder lidar com as coisas, eu tenho uma maneira muito didática também. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que dar uma aulinha. Eu acho que o meu cliente, quando ele me procura, ele não tem obrigação de saber como é que executa, como é que faz, onde é que compra, como é que é. Essa é a minha função. Então, eu tenho que deixar ele tranquilo e ciente de como que eu conduzo tudo isso. Eu falo que o meu maior problema, e é o que mais me traz problema, é não saber colocar limite no meu cliente. Hoje eu estou começando a trabalhar isso mais em mim. Porque até pouco tempo atrás, se meu cliente mandasse mensagem 1h da manhã e eu estiver disponível, eu ia responder na hora, resolver o problema dele na hora. Eu acho isso positivo para o cliente, mas o problema é que na hora que eu não puder responder ele na hora, isso já vai ser um problema para ele. Então eu já não estou sendo mais o mesmo com ele. Mas eu acho que a minha maior vantagem
do meu trabalho hoje com o meu cliente é que eu tento sempre estar disponível para ele. Então, é disponível. Eu tô com um cliente agora, que a gente vai até comprar iluminação e várias coisas dele com você, que eu fiz o contrato com ele, a gente tá fazendo, e aí ele falou, Christian, eu preciso comprar isso, isso e isso. Eu falei, tá, mas que dia que é, porque eu preciso ir com você, que eu quero escolher. Ele falou, mas você vai comigo mesmo? Eu falei, vou. Por quê? Não é normal? Eu falei, não, o último apartamento que eu fiz, a arquiteta me mandou o projeto, colocou a especificação e eu que me virei sozinho. Eu falei, não, faço questão, porque o meu atendimento ele é mais humanizado, ele é mais exclusivo, na verdade. Então eu faço questão de que cada detalhe, cada pontinho que tem ali naquela casa tem o meu dedo e principalmente o dedo do cliente. Então é uma coisa que a gente constrói juntos, sabe? Que legal. Uma coisa que eu gosto bastante dos seus projetos é que eu vejo cada cliente uma assinatura diferente. Um projeto não tem nada a ver Eu não com o gosto de outro. trabalhar com nada genérico. E eu acho que eu gosto de fazer dessas residências, desses espaços, uma extensão delas. Inclusive dá um trabalho do caramba fazer orçamento em cima disso, porque difícil. tudo é diferente. Meu construtor também, eu tenho um construtor que trabalha 90% das minhas obras aqui em São Paulo. Ele fala, pelo amor de Deus, parem de inventar coisa. Você acabou de trazer para mim um perfil do não sei o que, agora você já muda, aí eu tenho que alugar uma máquina de não sei o que, porque eu não consigo cortar. Me dá um pouquinho de paz, mas acho que com o mercado e com a evolução de tudo, como é que tá, se a gente não fizer isso, eu acho que o nosso diferencial é esse, né? Então, eu aprendo, ele aprende, todo mundo aprende, então eu gosto sim de trazer uma identidade para cada um, porque eu falo que a maneira de cada um viver é diferente, o jeito que você usa a sua casa é diferente do jeito que eu uso. Exato. A forma que eu recebo não é a mesma forma que você recebe. Então não tem como eu fazer um lar genérico e colocar todo mundo para poder morar lá dentro, que não vai funcionar. E de onde você tira essa inspiração do projeto do cliente? Você, obviamente, você faz o processo de briefing, você pega essas informações... Às vezes, no início, eu até pedi algumas referências, algumas coisas, mas aqui em São Paulo, o pessoal, como eu já consegui entregar bastante coisa e de um padrão bem elevado, quando eles vêm, 90% deles falam comigo, Christian, pode criar. Essa primeira leitura que eu faço do cliente é sempre na primeira conversa com ele. Da forma que ele chega e ele conversa comigo, eu já consigo captar. E quase 100% das vezes a gente consegue essas aprovações, essas aceitações de uma maneira muito, muito, muito tranquila, de uma forma imediata, numa primeira. Esse cliente que eu te falei agora mesmo, a gente vai olhar essas coisas dele agora, ele aprovou o projeto inteiro com meia hora. Ele chegou, viu, falou assim, cara, acertou tá tudo. Incrível, tá a minha cara, eu não vou mudar nada. Agora, que deve ser uma questão Mas também eu tô com uns projetinhos aí mais enrolados também. Mas aí não é sobre o projeto. Às vezes a pessoa ela é mais indecisa, aí você mexe uma coisa, mexe na outra, mas agora no final dá certo. Uma pergunta. Geralmente, o primeiro projeto que o cliente aprova, dificilmente é o projeto que será entregue final, exatamente daquele jeito. Eu falo porque, em muitos casos, o próprio cliente ele quer algumas opções similares a alguns produtos, né? Não todos, mas alguns produtos. Mas como que você lida com isso? Quando você começa a trabalhar com alto padrão, o cliente ele se apaixona por aquilo que ele tá vendo. Tem a identificação dele ali. E a maioria das vezes o cliente ele já sabe o custo real daquilo. Então o briefing ele é muito bem alinhado. Então precisa saber quanto você pretende investir. Até porque eu falo sempre que a minha obrigação como arquiteto é te entregar um projeto bom, bonito. Eu estudei para isso. Então qualquer arquiteto é obrigado a te entregar um projeto bonito. Agora um projeto bom é aquele que atende a sua necessidade, não só visualmente, mas quanto financeiramente. Legal. Se eu for te entregar um projeto incrível que vai custar 10 milhões e você só tem 2 milhões para investir, não é um bom projeto. Eu falo porque teve até uma situação, uma arquiteta, né, ela trouxe um projeto que inicialmente foi aprovado pelo cliente, e o projeto, naquele
naquela concepção, estava em torno de 4,5 milhões. Só que no final, o cliente aprovou 2 milhões para conseguir executar toda a obra. Sim. Então, e aí entra aquele desafio de você conseguir otimizar sem perder a essência da sua obra. Mas muitas das vezes, quando eu acho que isso acontece mesmo quando esse briefing, essa reunião, eu falo que clareza, ela sempre tem que existir entre cliente e arquiteto. Não adianta você chegar para mim e falar que quer isso, isso e isso, se você não tem condições para aquilo, eu não vou te entregar aquilo que você precisa. Justo. Já aconteceram algumas vezes do meu cliente vir fazer essa primeira leitura, a gente elaborar algo incrivelmente gigantesco, mas dentro da necessidade do que ele tinha disponível, eu chegar no cliente e dizer, olha, vamos parar, vamos voltar lá atrás, vamos fazer de novo. Eu prefiro fazer de novo, a gente se entende aqui como vai ser, valores, ou se tem valores, não tem, mas vamos repensar isso daqui, vamos voltar na estaca zero, porque se for fazer dessa forma não vai ficar legal. Meu nome tá ali, eu não posso deixar passar qualquer coisa. Mas hoje eu tenho uma tranquilidade com o meu cliente que o que ele vê na imagem, naquilo que a gente projeta, é exatamente aquilo que ele quer executado. Então não tenho muito problema com isso, não. Meu cliente, ele costuma me escutar muito, sabe? Se eu falar com ele para pegar alguma coisa e passar na parede, ele vai passar porque foi eu que falei, e eu consigo ter essa relação muito direta com o cliente, acaba que eles me ouvem muito, não tem muito problema com isso não. E sobre o mercado, você acha que mudou nos últimos 2 anos? O mercado aqui em São Paulo, principalmente, ou talvez até fora do país, ou em outra região. O que você acha que aconteceu nesses últimos 2 anos? Teve alguma mudança para você? Ou você sente que o mercado está o mesmo? Quando a gente vai falar de arquitetura, eu vou falar pelo meu escritório. A gente tem fases no escritório e épocas do escritório, que são épocas que a gente... Sempre que eu pego muito projeto, eu tenho que ter um tempo para poder entregar e finalizar esse projeto. Justo. Então a gente sempre tem uma balança ali, porque eu não consigo pegar, sendo que eu tenho que entregar tudo. E hoje eu faço questão de que o meu projeto, ele é muito autoral. Então eu, Christian, gosto de sentar, criar. Depois que eu criei, aí eu passo para minha equipe, cada um vai lá e faz o que tem que fazer. Mas o que eu vejo mesmo que deu uma diferença de mercado foi justamente essa transição minha que me trouxe para cá, para São Paulo. Até um tempo atrás aparecia muitos projetos específicos e menores para eu poder fazer. Eu senti que hoje deve ter praticamente 1 ano que eu não pego uma sala para poder fazer. Então quem me procura, já me procura querendo fazer a casa dele, já quer fazer a empresa dele. Então o que mudou mesmo para mim, que eu acho que mudou, foi o perfil do cliente. E quando a gente vai falar de alto padrão, o cara que vai construir a casa dele, ele já tá com esse dinheiro lá pronto para poder construir. Então não depende tanto de mercado, se tá bom, se tá ruim, o dinheiro é para construir a casa dele. Então ele vai construir. O que eu vejo que mudou muito tenho visto uma quantidade menor de projetos comerciais em relação ao que eu tinha antigamente. Então hoje eu tenho feito muito mais residencial ou clínicas, porque como eu cheguei aqui em São Paulo fazendo clínica, as pessoas veem que a minha especialidade e a minha referência é trabalhar com clínica. Mas eu sempre tô ali nessas 2 áreas, assim. Mas eu acho que o que mais mudou mesmo pra mim, não sei nem te falar se é de mercado, mas é o perfil desses projetos que tem aparecido pra mim, sabe? Eu tenho conversado com alguns empresários também, e eu acho que em geral esse apontamento que você fez, eu acho que o mercado, ele realmente mudou. O perfil do alto padrão, ele é aquilo, para ele está sendo menos afetado pelas mudanças de mercado. Mas... Até porque se você vai falar de alto padrão, quem tem dinheiro, quem tem tipo muita grana, tem muito dinheiro. Então a gente tem uma estabilidade econômica, tem tudo acontecendo, mas eu acho que acaba afetando mais quem tá um pouco mais lá para trás. Então, óbvio, tem épocas do ano que a gente pega mais projetos, mas eu acho que não é tanto pela situação, porque graças a Deus lá no escritório não tem parado, não. Tem chegado e tem chegado bastante coisa. Eu acho que esse posicionamento também
do perfil do seu cliente não foi afetado. Não. Mas eu vejo que o mercado como um todo, ainda mais na questão de comercial, talvez algumas linhas de investimento, eu acho que esse público, ele tem ficado um pouco mais receoso. Lógico, com certeza. Com a questão de... A economia não tá lá, né? Exato. Já tá o que a gente sabe como é que é. A gente tem outros negócios também em casa, né? Então, dá pra gente sentir quando o mercado ele tá com dinheiro para poder colocar e quando ele não tá. E a gente sente isso nas outras empresas que a gente tem, entendeu? Então, é nítido. É nítido, mas pra mim, no meu perfil, graças a Deus, não foi afetado. Não foi tão afetado. Na época da pandemia, foi a época que eu mais fiz projeto na minha vida. Que legal. Foi uma época que foi incrível. Eu tava vindo de uma sequência muito boa. Então, logo que chegou a pandemia, eu tava com uns 8 contratos muito bons e nesse mesmo dia todo mundo ligou e cancelou. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tinha um monte de funcionário para poder pagar, um monte de coisa para poder... Tava fazendo alguns outros investimentos, mas passaram 30 dias, aquele primeiro mês, que ficou todo mundo no caos, aí começou a aparecer tudo de novo. É porque eu acho que mudou muito a forma de morar e a forma de pensar nos espaços, né? Então, como as pessoas começaram a ficar mais em casa, elas começaram a ver a necessidade, o quão bom é ficar em casa com amigo, com família. Então, essa fase, para mim, foi muito, muito, muito boa. Então, voltando no gancho que a gente estava, às vezes eu sinto que é meio inversamente proporcional. Então, quando tava, às vezes, ruim, todo mundo falindo, todo mundo com muita dificuldade, para mim foi um tempo muito, muito, muito bom. Pessoal que tava preparado, né? Sim. Bem organizado, eles tiveram um tempo para executar aquilo que eles queriam. Com certeza. Legal. E esse ano aqui teve Copa do Mundo e agora tem eleição. Afetou bastante. Bastante. A eleição ainda não sei até que ponto. Mas essa fase aí de Copa do Mundo, nem tinha cabeça para mexer com nada. As obras que tinha algumas obras que iam começar, a gente até deixou para poder começar depois, por conta disso, por conta dessa demanda. Alguns clientes nossos daqui de São Paulo viajaram também, então eu falo, Christian, dá uma congelada, depois a gente volta. E a questão de posicionamento político? É difícil. É difícil. Eu sou gay, né? Então todo mundo imagina que eu vou votar no Lula, que eu sou de esquerda. Mas, inclusive, a minha família, meu pai mesmo, ele é de esquerda, ele é apaixonado no Lula. Mas eu tenho valores e tenho coisas que são minhas e que eu vou levar elas comigo, né? Eu acho que a direita hoje, ela tem realmente, sim, algumas falas que são pesadas, mas eu tenho que colocar numa peneira e colocar numa balança, né? Nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% ruim. Então, dentre o cenário que eu vi da esquerda e como o Brasil tá, é muito pior do que se fosse na direita, digamos. Então, não tenho, pra mim é tudo ruim, tudo é uma merda mesmo, mas do jeito que tá, não dá pra ficar. Então... Você vai se candidatar ou não? Não. Eu ia votar em você já. Mas, eu não sou muito de ficar falando de política em casa, né? Mas é um assunto que eu gosto bastante. Tenho amigos lá no interior de Capelinha que são políticos, então é o meio que eu convivo muito. Então, se a gente for aqui ficar falando, a gente fica um tempão aqui discordando sobre o assunto, mas na esquerda não dá pra ficar, não dá pra votar, não. Não sei quem eu vou votar ainda, tô analisando, vendo aí, mas do jeito que tá, não dá pra ficar. Tá difícil. Não tá melhor, né? Não sei quem você vota, não, mas no Lula eu não voto, não. Eu votei no Bolsonaro na época. Eu também. E não que eu... Minha família não gostou, não. Então, tem muita gente que acharam não um gostou. absurdo. Porque tudo que ele fala, ele não gosta de homossexual. Mas, gente, o fato dele gostar ou não gostar não muda nada na minha vida. A Bíblia fala, vai contra isso. Quem que é ele? Sim.
Sim. Então, se eu for levar isso tudo ao pé da letra, eu não vou viver minha vida. É que eu acho que muitas vezes o pessoal vota por emoção, né? Sim, Fala assim, ele tá falando coisa que eu não gosto. Mas... Só que no final das contas, ele também falou muita coisa que eu não vou perder um monte de seguidor agora. Vai nada. Cris, e o futuro? O que você tem de planejamento para os próximos 3, 4 ou 5 anos? Agora na área profissional. Sempre foi minha vontade vir para cá, para São Paulo, e isso aconteceu de uma maneira muito especial. Só que a vida que a gente leva hoje, ela é uma vida, como eu assumo o escritório lá de Capelinha, o escritório daqui de São Paulo, é tudo muito, muito, muito corrido. Eu acho que o meu atendimento, ele é muito individualizado mesmo, e eu quero que seja um atendimento exclusivo. Então, os próximos passos agora é trazer o que eu consigo oferecer lá em Minas Gerais para o meu cliente aqui para os clientes aqui de São Paulo. Então, a gente já está pensando já no espaço físico, fazer um espaço onde a pessoa ela entre e ela realmente sinta, conhece meu trabalho, sabe para que eu vim. Eu estava esperando um tempo mesmo, porque quando eu cheguei, né, ninguém me conhecia, não tinha projeção nem expectativa ainda, porque eu não conhecia o mercado, então eu estava esperando sentir se realmente teria essa aceitação, como que seria, para quando eu chegasse a esse ponto, já tá mais estruturado, já tá mais com raiz mais forte para ser uma coisa mais certeira, né? Porque a vantagem de ter vindo do interior e de ter construído uma base lá era porque eu já vim sabendo que se nada der certo eu tenho para onde voltar, e isso eu tenho, ninguém tira de mim. Então lá em Minas a gente tem um escritório, é um andar inteiro de um prédio, então a gente tem um prédio lá, é um andar inteiro só nosso, então tem equipe, tem todo mundo, mas eu sinto falta dessa rotina de acordar, tomar um banho, trocar de roupa, ir pro meu trabalho. Eu me sinto pronto para poder fazer isso. Em casa, às vezes, a gente acaba procrastinando demais também. Então, eu sinto que quando eu tô sentado no meu escritório, até flui mais. Então, não só para a experiência do cliente, eu acho que para eu conseguir entregar alguma coisa melhor ainda, eu preciso de ter realmente esse espaço físico para mim. Embora a gente ainda esteja estudando e analisando algumas outras coisas, que a gente está com outros projetos também. A gente tem uma clínica aqui em São Paulo, muito bem estruturada, e a gente está abrindo um hospital agora, lá em Minas Gerais. Mas um hospital nosso, não é projeto de ninguém. Então, isso vai fazer com que o meu cliente de lá, de Minas Gerais, também sinta e saiba que eu tenho bases lá ainda, e que eu não vim para cá, para São Paulo, simplesmente para largar tudo lá, entendeu? Esse hospital é do quê, exatamente? Esse hospital vai ser a gente hoje já trabalha com estética, então a gente quer que esse espaço ele seja um centro de referência para estética. Então a gente vai ter todos os tipos de cirurgias lá. Prótese de silicone, rinoplastia, endoscopia, também a gente já vai aproveitar e já fazer, colonoscopia, mas tudo que for voltado para estética a gente vai ter lá, harmonização facial. A gente está levando alguns profissionais daqui de São Paulo também para lá, endócrino, nutri, tudo que for relacionado à saúde, bem-estar e beleza a gente vai ter um espaço wellness lá também, de experiência. É bem legal, tem uma árvore no meio da recepção do hospital, é bem, bem, bem legal. Uma proposta completamente diferente do que as pessoas lá também já estão habituadas. Então, a gente espera que realmente seja referência, e é mais um lugar para poder mostrar como é que eu trabalho e como eu vim. Porque uma coisa é eu fazer projeto para clientes, então acaba atendendo os gostos dos clientes. Então, quando a gente faz alguma coisa pra gente, a gente mostra realmente o que a gente gosta, o que a gente é, o que é a essência da gente. Então, vai ser bem legal ter essa possibilidade, da mesma forma que aconteceu com a clínica daqui. O que eu gosto muito da nossa clínica é que você chega lá e não sente que você tá numa clínica, sabe? Parece que você tá num lugar diferente, gostoso, você tira essa sensação de clínica, essa coisa fria de clínica, pesada, sabe? Até porque tudo é voltado para a experiência do paciente e... A parte eu lembro que na clínica tem uma área lá que você projetou, né? Que parece um bar. Tudo lá é voltado para a experiência do cliente e bem-estar mesmo. Então a gente não queria que o ambiente hospitalar ou médico fosse aquele lugar pesado, que eu não tava lá para poder tratar uma doença ou qualquer coisa. Eu chego lá para
sair de lá, chegar lá bem e sair melhor do que eu entrei. Então eu tenho que sair de lá mais feliz, mais bonito. Então é isso que a gente queria. Então a gente tem um espaço lá que é um bar bem completo. O povo vai lá, toma drink, espumante, toma um whey, pra quem é do whey também, igual eu. Mas as pessoas, elas realmente chegam lá, a gente queria trazer essa percepção de que ela estivesse sentada na sala da casa dela, conversando com pessoas legais, e aí vou para um atendimento, volto, para ser uma extensão. Procedimento Isso, isso, é o que a gente quer trazer para o hospital lá também. Aquele ar de paciente. Com certeza. Então, pros próximos anos mesmo, acho que o foco principal é isso mesmo, focar no meu escritório, nos meus clientes daqui e esse projeto paralelo que a gente já tem aí, que já está saindo do papel. Cris, gostaria de agradecer a sua presença, obrigado por tudo que você compartilhou, a gente conversou aqui, obviamente, parte daquilo que a gente pratica, eu tenho certeza que tem muita gente em casa que vai se identificar com isso também. Sim. Obrigado. Eu fico grato pela oportunidade e por estar aqui, ter chegado tão rápido assim, eu penso, eu tenho uma mania de me boicotar demais, sabe? Então, quando me chamaram, eu falei, mas por que ele tá me chamando se tem tantas outras pessoas que já trabalham com eles há tanto tempo? Mas acho que tudo é mérito, merecimento e a trajetória que a gente constrói junto com as pessoas, né? Então, desde que eu cheguei aqui em São Paulo, a obra da nossa clínica foi um divisor de águas para mim em todos os sentidos. A começar com todo mundo que entrou lá dentro. Então, todo mundo que prestou serviço para mim, que foi bom, tá comigo até hoje. Quem não foi, já cortei ali desde o início. Porque quando eu cheguei e fui trabalhar nessa clínica, eu falo que eu cheguei em São Paulo com a percepção do meu cliente, era a visão do cliente, porque eu estava sendo cliente ali naquele momento, né? Então, acho que isso foi o que fez total diferença. Porque talvez se eu tivesse conhecido somente como fornecedor, existem tantos quantos outros fornecedores, né? Então, como a experiência já tinha sido legal, tanto de compra quanto com a parte de fornecer material para mim, então eu vi os dois lados, os dois mundos, né? Então, para mim foi o que realmente fez a diferença, por isso que a gente continua trabalhando sempre junto aí. Perfeito, muito obrigado. Obrigado.